meus votos de muita paz para todos os presentes e que os bons espíritos estejam connosco para nos iluminar a todos, está bem? E já agora, bom ano 2015 para todos. Estamos a começar, hoje é a primeira palestra, a primeira reunião de 2015 e hoje é o dia 2, salvo erro, não é? É dia 2, por isso estamos mesmo assim a entrar. E, portanto, seria de bom tom que nesta primeira palestra do ano nós falássemos sobre algo relacionado com o ano que vai começar ou com o ano que terminou. Enfim, poderíamos, por exemplo, fazer uma retrospectiva do ano que terminou, se calhar até era muito interessante, não é? Do ponto de vista social, económico, inovação tecnológica, científica, etc. Mas esta abordagem seria sempre uma abordagem de caráter geral, global. E então eu optei por uma outra abordagem, que penso que terá mais interesse para nós aqui, ser uma abordagem mais de caráter pessoal, mais dirigida. Porque eu pensei, se fizéssemos esta abordagem retrospectiva, ficaríamos certamente com mais conhecimentos, seria certamente interessante nessa área, mas, sob o ponto de vista pessoal, não é? Provavelmente não beneficiaríamos muito com isso. E então decidi fazer uma abordagem mais pessoal que chegasse mais diretamente a todos nós. E, portanto, eu gostaria que esta reunião fosse partilhada por todos, na medida em que cada um achar conveniente que deve partilhar também as suas ideias e tudo isso. O ano de 2015, se tirar... 2015, sim, a gente ainda não se habituou muito a esta... Se tirarmos a prova dos 9, dá 8, não é? 2015... 2 e 1, 3 e 5, 8. É a prova dos 9. Dá um 8. O 8, se o deitarmos, fica um infinito. E o infinito pode simbolizar ação, renovação, progresso, força, qualquer coisa muito intensa. Então, segundo os astrólogos, não é? Este ano de 2015 vai ser um ano muito forte, muito importante. Se calhar dizem isso em todos os anos, não faço ideia. Muito importante. E uma vez mais, eu quando ouvi isso pensei, mas muito importante para quem? Não é? As coisas são importantes na medida em que cada um de nós lhe dá importância, não é? Então, uma vez mais... O facto de dar aquele 8, não é? No máximo, nós podemos aproveitar essa tal pujança, essa tal força a nosso favor, mas também podemos não aproveitar. De quem é que vai depender? De nós, exclusivamente. Portanto, uma vez mais, seria de alguma forma também uma abordagem generalista que não nos interessaria muito. Então, eu resolvi perguntar-vos o que é que vocês, cada um de vós, deseja, em primeiro lugar, para este ano de 2015. Qual é a primeira coisa que desejam para a sua vida? Saúde. Saúde. Alguém não deseja como primeira prioridade, perdoe-me o pleonasmo, a saúde? Não há ninguém, pois não? Eu pensei em ter juízo. A saúde é... Sim, uma pessoa que tem juízo é saudável, não é? É saúde mental. É saúde mental. Então, a saúde é o bem mais precioso
que nós podemos desejar. E certamente que todos nós é isso que desejamos. Paz, sim. Mas se não tivermos saúde, onde é que está a paz? Não é? Então, saúde, sem dúvida nenhuma. Então vamos partir, o nosso tema vai ser então saúde, certo? São os meus votos para todos vós. Uma saúde plena em 2015 para todos, para mim também, claro. Então vamos partir de uma premissa que para nós, espíritas, é um bocado a verdade lá para Alice, não é? Que é, eu, cada um de nós, sou a única responsável por eu ter saúde ou doença. A opção é minha. Isto dito desta maneira, diz assim, isso é que era bom, não é? Quem me dera que isso fosse verdade. Mas é, porque se nós estudamos o espiritismo e se a filosofia espírita nos aponta esse caminho, ou nós acreditamos que é verdade, ou então, se a filosofia nos anda a enganar, o que é que andamos nós aqui a fazer? O melhor é deixarmos de ser espíritas, não é? Isto é ponto assente. Bem, vamos ao longo desta nossa palestra tentar então descobrir se uma vez mais esta verdade é absolutamente aceite, se é uma verdade universal, isto é, se diz respeito a todos nós. Ao longo desta palestra eu vou tentar dar assim alguns exemplos muito simples e vamos tentar também fazer uns exercíciozinhos também muito simples que nos ajudem a ser pessoas saudáveis. Então, nesta afirmação, eu vou dar-vos um exemplo pessoal e que é muito recente. Ontem de manhã acordei com uma dor incrível de garganta. E eu digo assim, oh meu Deus, o que é que se passa aqui? Quer dizer, logo no primeiro dia do ano, com uma dor de garganta. Olha que é esta. Bem, mas mudei logo, digo assim, por aqui não resolvo o meu problema. Estar aqui a fazer-me de vítima e começar com este tipo de abordagem, não vou resolver problema nenhum. Então, eu fiz esta pergunta a mim própria. Porquê eu tenho esta dor de garganta? O que é que eu devo fazer para ultrapassar a minha dor de garganta? E então, o que é que eu fiz? Eu comecei por fazer uma revisão, uma retrospectiva, a partir daí, de ontem de manhã. Andei por ali, pulei a noite, claro, estive a dormir, não é? E depois andei a ver o que é que fiz no dia 31. Procurei, não encontrava nada. Mas eu queria encontrar a causa da minha dor de garganta, porque eu queria ver-me livre da minha dor de garganta, que era muito incómoda. E então fiz essa retrospectiva, e esta é uma dica, é aquilo a que nós poderíamos chamar, de uma forma muito simples, uma meditação. Certo? Porque quando a gente fala nestas coisas, assim, isso é lá para as pessoas espiritualizadas, que sabem fazer essas coisas e não sei o quê. E um exercício de meditação, o exercício mais simples do mundo, que está à mão de semear para qualquer um de nós e que resulta muitíssimo bem. Então, eu comecei por fazer isso, a retrospectiva, que basicamente é uma meditação e que consiste mais ou menos no seguinte. Eu fui andando, lembram-se da pergunta que eu fiz, o que é que eu posso fazer para deixar de ter a minha dor de garganta, certo? E então, sentei-me, mal pude, fiz essa retrospectiva com muita calminha, andei, até que cheguei a uma dada altura que me lembrei que estive a falar ao telefone com a minha irmã. E o que é que nós estivemos a falar? Estivemos a dizer... Não ouvi? Falar demais? Mais ou menos isso. Estivemos a falar das namoradas do meu irmão.
E a conversa, embora fosse de um certo nível de preocupação, por causa enfim, do tipo de vida que o meu irmão está a levar e tal, e não sei o que mais, analisando bem a conversa que eu tive com ela, cheguei à conclusão que não devia repeti-la. E então, qual foi a minha primeira... A primeira coisa que me veio à cabeça foi: Noémia, tu fazes sempre as mesmas asneiras. Andas sempre no corte. És terrível. Mas de repente lembrei-me, não é por aí. Eu não é assim que vou resolver o problema da minha dor de garganta. Porque eu, para resolver qualquer problema, eu tenho de entender-me, eu tenho de compreender-me, eu tenho de aceitar-me, eu tenho de amar-me. E eu não posso bater-me, porque se me baterem, eu estou a aumentar a minha dor de garganta e eu não quero isso. E então foi assim que eu fiz. Bem, Noémia, na próxima vez que falares sobre estas coisas, vais procurar ter um bocadinho mais de cuidado, provavelmente vais fazer a mesma asneira, mas deixa lá que vais aprendendo com isso. E então comecei a falar com a minha dor de garganta. Comecei a falar durante algum tempo, bastante tempo, e por incrível que pareça, e olhem que isto é verdade, senão não estava a contar-vos, por incrível que pareça, eu a ser muito simpática para a minha dor de garganta, a gostar muito de mim, etc, a dor de garganta foi diminuindo. Era uma dor mesmo aguda. Foi diminuindo. E eu, estou no bom caminho. E então do que é que eu me lembrei de fazer? Exercícios respiratórios. Que foi outra coisa, portanto, é outra das dicas que eu vos quero dar. Esta questão dos exercícios respiratórios é muito importante para a nossa saúde física. Porque eu verifiquei que, à medida que ia fazendo esses exercícios respiratórios, a minha dor de garganta ia diminuindo consideravelmente. Então, é muito importante que nós tenhamos o hábito de fazer exercícios respiratórios bem feitos. E é muito fácil de fazer também. Eu vou dar-vos um pequeno exemplo. Nós temos aqui pessoas que sabem se calhar mais do que eu, mas pronto, sou eu que estou a falar. Se alguém quiser dar o seu contributo, eu agradeço. Normalmente, nós quando respiramos mal. E o que é que acontece? Nós vamos acumulando toxinas no nosso organismo. Porquê? Porque o dióxido de carbono não é expelido na totalidade, vai-se acumulando e isso é que vai prejudicar o funcionamento das nossas células e vai gerar doença. Então, se nós respirarmos bem, o que é que acontece? Inspiramos, ao inspirar, inspiramos mais ou menos e depois quando respiramos, quando expiramos, o ideal é que o dióxido de carbono saia todo. E como é que nós devemos fazer isso? Através aqui da zona abdominal. Portanto, a barriga tem de crescer, agora estou a falar, não posso fazer o exercício, portanto, a barriga tem de crescer o máximo que puder e depois vamos libertar lentamente esse ar que, entretanto, inspiramos pelo nariz. É o ideal sempre com a boca fechada. Bom, e então, com estes dois exercícios, eu, passado muito pouco tempo, vi-me completamente livre da minha dor de garganta. Claro que isto é um exercício físico, porque estamos a falar numa dor física. Mas é uma dor física que foi criada por mim. É uma dor que eu senti fisicamente, mas que ela foi assimilada por mim ao nível mental. Porque eu sou aquilo que penso. Nós podemos, de alguma forma, assemelharmos-nos a uma fábrica. Nós somos uma fábrica, faz de conta. E a fábrica, para chegar ao produto final, tem matéria-prima, não é?
tem vários tipos de matéria-prima, dependendo do tipo de fabricação. Então, qual é a matéria-prima da nossa fábrica? São os nossos pensamentos, são as nossas atitudes, é a nossa ação, é a forma como nós nos ligamos com o nosso semelhante, a forma como nós interagimos. Enfim, é aquilo que, em essência, nós somos. E então, o nosso produto final vai depender da matéria-prima que nós imprimirmos ou que nós utilizarmos na nossa fabricação. Mas vocês poderão estar a pensar, pois é, mas eu estou constantemente a errar, eu sou um diabinho autêntico, eu só faço asneiras, isso é para os Gandhis e para as Madre Teresas e para Jesus e não sei o quê. Mentira. Mentira, porque nós somos deuses. Isto é, nós se tivermos cuidado, se fizermos aqueles exercícios, nós vamos com certeza chegar a esses Gandhis e a essas serenidades das Madre Teresas e outros que tais. Porque somos todos farinha do mesmo saco. Então, por que é que, de uma forma geral, nós chegamos a resultados negativos e não resultados positivos? Que é isso que é importante. Estamos a falar de saúde, não é? Saúde individual. Porquê? E até saúde física. Eu comecei por dar um exemplo de saúde física. Exatamente porque nós temos muitos conceitos errados no nosso modelo mental. Portanto, muitos conceitos milenares são arquétipos que fazem parte da nossa evolução enquanto seres humanos, que foram transmitidos de geração em geração e que teimamos, é este o termo correto, teimamos em permanecer com eles. Isto é, nós não queremos mudar estes modelos mentais. Nós achamos que aquela educação que levamos, tudo aquilo que fomos herdando portanto, ao longo das várias gerações é que está certo e então nós não mudamos. E como é que nós nos vemos de uma forma geral? Uns monstruzinhos. É verdade. Poderá haver dias de sol que a gente se senta assim um bocadinho mais bonitinha e tal, mas de uma forma geral, que cometemos muitos erros, e este cometemos muitos erros acaba por ser uma coisa que está profundamente errada, porque nós não cometemos erros, nós experienciamos, nós fazemos experiências que ainda não deram certo como nós queríamos. É completamente diferente de dizer cometemos erros. Porque aquilo que nós dizemos é aquilo que nós inserimos na nossa matéria-prima lá da fábrica, certo? Então, reparem, nós, ao longo da vida, inserimos conceitos negativos. Nós, desde crianças, estamos habituados a dizer não faças isso, com o dedo bem apontado e olhos nos olhos. E é isso que nós, ao longo da nossa vida, vamos, se não concordarem, interrompam. É isso que ao longo da nossa vida nós vamos inserindo no nosso software. E não inserimos de outra maneira. Então, é muito importante, por exemplo, nós dizermos uma frase que nós estamos a falar de saúde, não é? E se eu perguntasse, por exemplo, a vocês o que é que vocês desejavam, muitos de vocês, no âmbito da saúde, muitos de vocês provavelmente diziam assim: eu não quero estar doente. E provavelmente muito poucos de vocês diriam: eu sou saudável. E estas duas frases fazem toda a diferença na matéria-prima da nossa fábrica mental. Mas reparem que isto é a nossa verdade.
Isto é aquilo que ao longo da nossa vida nós fomos inserindo no nosso software. Nós fazemos tudo pela negativa. Nós dizemos assim, não faças isso. E em vez disso podíamos dizer faz assim. Era a positiva. Não é? Então, nós ainda funcionamos dessa maneira. E é assim que nós vamos construindo, cada um o seu, um mais, outro menos elaborado, o monstrozinho que temos dentro de nós. Então, é muito... Se eu disser, eu não quero estar doente ou não quero ser doente, eu estou a admitir a hipótese de que possa vir a ser doente. Eu estou a projetar no meu futuro mental a hipótese de uma doença. E não estou a viver o meu presente porque eu sou saudável. Mesmo que eu não seja, eu na minha dor de garganta, eu dizia, esta dor de garganta tem de desaparecer. Ela neste momento existe, mas daqui por um bocadinho não vai existir. E nós temos de ser teimosos. E resulta. Então, mesmo que eu hoje, neste momento, esteja doente, eu posso dizer, eu sou saudável. Porque se eu disser isso com muita força, a minha doença vai se debater com este impacto positivo e vamos lá ver quem vence. Vai vencer o mais forte, com certeza. Posso fazer uma pergunta? Posso? Pode? Só te queria perguntar se essa dor de garganta seria tua. É assim, eu não posso responder a 100% a essa pergunta, é evidente, mas penso que sim, porque ela era muito sentida fisicamente, portanto era uma dor e tive-a durante bastante tempo, eu acordei com ela. E, portanto, fui trabalhar toda a manhã e só depois de tarde, quando já não estava a trabalhar, é que resolvi investir na dor. Portanto, da experiência que eu tenho sobre mediunidade e sobre a influência dos espíritos, não posso dizer-vos de pé junto que não seria influência, mas 99,9% poderia dizer que sim, que era uma influência, que não era uma influência. Mas ainda bem que fez essa pergunta, porque se fosse uma influência, seria mais fácil ainda, se calhar, porque estávamos perante alguém como eu, que estava com aquela dor, e bastava que eu mudasse o seu modelo mental, ou ajudasse a mudar o modelo mental desse ser, desse alguém, nesse momento, para que a dor passasse a ele e passasse a mim. Matava 2 coelhos com uma cajadada só. Portanto, independentemente... Aliás, nós aqui na associação dizemos, olha, independentemente, você não se preocupe quando sente uma dor, se o problema é físico ou se não é físico. Faça assim e acabou. Bom, então, mas agradeço a pergunta. Então, voltando à nossa questão, que é muito importante, reparem que partimos daquela premissa que somos nós que decidimos ser saudáveis ou ser doentes, exatamente por causa disso. Vocês sabem qual é a origem, podemos dizer que são várias origens, mas a origem principal da dor, da doença, é a culpa. E a culpa que conduz à falta de amor. Reparem, as psicologias transpessoais são relativamente recentes, porque até há pouco tempo, a minha geração e até gerações a seguir à minha foram educadas naquele conceito de que primeiro está o outro e depois é que estou eu, não é? Mas hoje nós sabemos que isso não é verdade. Isso é uma mentira. Porque eu só posso dar aquilo que tenho. Se eu não estou bem, eu não posso dar bem a ninguém. Seja lá em que área for. Então eu tenho de investir em mim com vista ao outro. Com vista, quer dizer, tendo como objetivo ajudar o outro, atingir o outro. Mas eu tenho de investir em mim, em primeiro lugar. E, portanto, a forma de investir em mim
é, de facto, aprender a amar-me. Eu digo aprender porque a maior parte de nós não sabe amar-se, só sabe culpar-se. Não é? A pessoa... Reparem, como é que nós funcionamos? Exemplos muito simples. Como é que nós funcionamos? Fogo, mais uma vez fiz esta porcaria errada. Não é assim que nós funcionamos? Todos? Quer dizer, eu procuro não funcionar, mas o primeiro impulso é esse. Depois a gente é que raciocina e tal, e lá põe as coisas no sítio. Nada mais errado. Então, o que é que, quando eu estou a dizer isso, eu estou a assumir uma culpa. Eu errei. Eu culpei-me. Então, mas prometo a mim mesma que na próxima vez vou fazer certo. Ai, basta de errar. Eu na próxima vez vou fazer certo. Reparem, porque é este tipo de educação que nós levamos, não é? Nós erramos, vamos nos confessar, depois rezamos lá umas certas... Precisamente para quê? Para nos absolvermos. Mas depois da próxima vez, ainda vamos com mais culpa, porque vamos dizer o mesmo pecado, não é? E afinal, e assim sucessivamente até ao fim. Foi assim que nós fomos educados. Agora, está na hora de pensarmos diferente, para sermos saudáveis. Então, o que é que acontece? Oh, fiz isto errado mais uma vez, que chatice, sou uma burra, sou não sei quê, não é? Culpa. Mas na próxima vez, tenho de fazer certo. Só que na próxima vez vamos fazer outra vez errado. É assim. É assim. Que ninguém se iluda. Porquê? Porque é assim, nós somos humanos. Nós não aprendemos as coisas assim de um momento para o outro. Demora muito tempo. Porquê é que existem tantas e tantas encarnações? Porquê é que existem tantos e tantos mundos habitados? É para a gente ir para lá fazer as neiras, não é? As neiras no sentido de experiências para depois fazer certo. Então, eu estou a enganar-me a mim própria, isto é, mais do que a enganar-me, eu até estou a ser sincera, na próxima vez eu tenho de fazer certo, não é? Eu até estou a querer mesmo, mas não dá. É enganar-me-nos a nós próprios. Então, eu na próxima vez falhei outra vez, errei outra vez. Mais culpa, não é? Portanto, a culpa aumenta. Esse monstro que é a culpa aumenta dentro de nós. E é esse monstro que é a origem das doenças. É esse monstro que faz cancros, que faz doenças terríveis, não é? Dores de garganta e outras coisas que o valham. Então, se nós sabemos a origem dos nossos problemas, vamos procurar encontrar uma solução. Já temos duas, vou pôr aqui outra. Fazermos uma lista. Olha, vocês deem-se a esse trabalho, que eu fiz essa experiência. E eu não sou assim o maior monstro do mundo, sou uma pessoa normal, sou um monstrozito, como vocês, mais ou menos, não é? É, mais ou menos. Façam essa experiência, peguem num papel e façam uma lista de 3 ou 4 ou 5, ou, enfim, o número que quiserem, de frases negativas. É as primeiras que vêm à cabeça. Eu sou gorda, eu não consigo fazer isto, o meu pai não sei o quê, a minha mãe não sei o que mais, o meu colega de trabalho não sei o quê. Vocês conseguem aí N frases. E depois procurem substituí-la por frases positivas. Vocês vão ver a dificuldade que vão encontrar, mas também vão ver que isso é um exercício absolutamente salutar. Porquê? Porque vão concluir, façam essa experiência, vão chegar à conclusão que aquelas frases negativas não ajudam nada nem ninguém. Não levam ninguém para nenhum lado. E se é para algum lado, é para o lado mau, que não tem interesse absolutamente nenhum. Portanto, que ninguém pense que vai conseguir resolver isso assim da noite para o dia, de um momento para o outro. Porque nós somos um animal de hábitos e temos de estar muito conscientes de que
o processo é lento, mas o facto de ser lento não quer dizer que não comecemos e que não investamos nisso, não é? Há dias ouvi um psiquiatra falar, um psiquiatra não, um médico, um cirurgião vascular, falar sobre que tinha um paciente que tinha feito um infarto do miocárdio e que depois de já estar livre de perigo, que o levou ao gabinete e que lhe disse, ele já o conhecia mais ou menos, e que lhe disse, olha, o senhor está livre de perigo, mas agora queria conversar consigo sobre o seu futuro. Olha, há 2 tipos de doentes. Há o doente A, que é aquela pessoa que desde criança é muito certinha, gosta de ser o melhor da escola, gosta de ser o melhor no emprego, gosta de tudo muito direitinho, quer ser o melhor em tudo, não sai da linha, é aquele indivíduo alinhadinho, qualquer coisa que desalinhe já é um problema incrível para ele, já lhe aumenta a pressão. E há o doente B, que é aquele indivíduo que leva a vida normalmente, que erra e que aceita o seu erro, porque errar é humano, que não quer ser o melhor em nada, quer ser uma pessoa de bem, sim senhora, mas não quer ser o melhor em nada, porque não é isso que vai fazer a felicidade dele. E esse doente é um doente que à partida está curado. Por isso, eu aconselho o senhor a esforçar-se para ser o doente B. E ele disse, certíssimo, doutor, garanto-lhe que a partir de hoje vou ser o seu melhor doente. Reparem, isto parece uma anedota. Bem, ele contou como verdade. Mas nós funcionamos assim. Nós funcionamos assim. Portanto, não há dúvida nenhuma. E estou a lembrar-me de uma outra, este no aspecto positivo, que foi até, eu vi ao Júlio Isidro, que ele uma vez que entrevistou uma pessoa, não disse quem, muito idosa, com 100 e tal anos, se calhar foi o Peça, não faço ideia. E pronto, e uma das perguntas que lhe fez, das primeiras perguntas foi, eu gostava que o senhor me dissesse qual é o segredo para da sua longevidade. E ele disse-lhe, olha, é muito simples, nunca me aborreço com ninguém, não discuto com ninguém, não teimo com ninguém. É a única coisa que eu faço. E o Júlio Isidro que se virou para ele e que disse, mas eu não acredito nisso, mas será possível uma coisa dessas? E ele disse, a resposta dele, talvez. Portanto, reparem, esse estava já numa fase realmente um bocadinho mais evoluída, não é? Ele podia dizer, então, se eu estou a dizer, se fosse eu, não é? Se eu estou a dizer é verdade, então o senhor está a duvidar de mim, não? Pronto. E lá se ia a filosofia dele, não é? Mas ele disse, talvez. E pronto. Então, reparem, o primeiro exemplo prova-nos que, de facto, não é fácil nós, de repente, mudarmos os nossos hábitos, mas é muito importante que os mudemos. Por exemplo, eu queria dar outro exemplo. Já dei aquele exemplo da criança, não é? Foi a Júlia Cobaia. Estou agora até a lembrar-me de dar-vos uma outra dica, desculpem lá, antes de entrar nesse, que é aquele exercício do espelho. É um exercício clássico, mas que resulta. E façam a experiência. Muitos de nós, em determinados momentos da nossa vida, nós não temos coragem de nos olhar ao espelho. E quando? É quando fazemos uma asneira. Aquilo a que nós achamos uma asneira. Não é? Então, é nessas alturas que nós devemos ter a capacidade para fazer este exercício. Olhos nos olhos, no espelho. E acabamos de fazer a tal asneira, ou as tais asneiras, não interessa, mas é muito importante que nós nos olhemos no espelho e assim, ai, como tu és tão bonita, ai, como tu estás tão bem, ai, como... Portanto,
inputs muito positivos, certo? Podem não ser muito verdade, mas não interessa. O que interessa é que a gente sinta isso, não é? Muito positivos. E fazermos isso várias vezes ao dia. E vocês vão ver, se fizerem essa experiência, eu normalmente faço a experiência no elevador, como são 7 andares. Juro, é. E às vezes é um bocado difícil. Às vezes olho aqueles olhos assim maus, não é? Assim, assim, caraças. E tento desviar o olhar, mas depois lembro-me do exercício, não é? Pronto, e lá tento ir ali a dizer o que me vem à cabeça, não é? Mas é muito importante é que sejam, reparem, vamos no quarto exercício, é que sejam frases muito positivas. E vocês vão descobrir, e reparem, isto é terapêutico. Estamos a tratar da nossa saúde. Estamos a mudar o nosso software. Vocês vão descobrir que quando fizerem uma asneira, se for assim uma asneira daquelas grossas, vocês vão ter muita dificuldade em olhar para o espelho. Muita dificuldade. Exatamente por isso que eu referi há bocadinho em relação à criança. Certo? Porque nós, desde crianças, se calhar uns mais, outros menos, depende um bocado, e não fomos vítimas dos nossos pais, então os nossos filhos também foram vítimas. Eles ensinaram-nos aquilo que eles sabiam, aquilo que alguém ensinou a eles. Agora, se nós tivermos capacidade para mudar, para cortar o fio, não é? Para mudar o ritmo, ótimo. Mas nada de queixas, nada de acharmos que fomos vítimas de quem quer que fosse. Não é por aí. Portanto, e isso vem muito ao de cima. Por exemplo, há estudos muito interessantes, nem sequer era necessário haver estudos. Quem tenha crianças, filhos, quem lide com crianças. Uma criança que não se sente amada é uma criança que não consegue desenvolver as suas potencialidades. Eu digo desenvolver, não digo que a criança não tem potencialidades. Vamos dizer que toda a criança tem potencialidades, ou podemos até dizer, porque não, que toda a criança tem as mesmas potencialidades. Para o nosso exercício, isso nem é muito importante. Agora, uma criança que não é amada, ela não vai ter oportunidade, não vai ter capacidade para desenvolver as suas potencialidades, jamais. Ao contrário, uma criança que é amada, ela desenvolve naturalmente as suas potencialidades. Reparem, nós somos essa criança, nós temos essa criança dentro de nós. E somos essa criança não amada, nós ainda não aprendemos a amar-nos. E então o que é que acontece? Nós não desenvolvemos as nossas potencialidades. Enquanto nós não aprendermos a amar-nos verdadeiramente, não desenvolvemos as nossas potencialidades. Elas estão lá, elas existem, mas nós não conseguimos desenvolvê-las. Exatamente por isso. Então, esse binómio saúde-doença tem que ver exatamente com isto. Não tem que ver com a ida ao médico. Não tem que ver se eu sou mais inteligente ou menos inteligente. Tem que ver com a forma como eu me vejo. E abençoada a doutrina espírita. A doutrina espírita, como sabem, a filosofia espírita é dinâmica, tem um caráter dinâmico. E dinâmico até ao infinito, digamos assim. Porque a doutrina espírita relaciona-nos com o macrocosmos e, ao mesmo tempo também, e em simultâneo, podemos dizer, com o microcosmos, isto é, a nossa relação com o outro, ou com os outros, com os que estão mais longe, ou inclusive com todos os seres, não é? Que há uma interação, uma interligação entre todos os seres e com o universo, embora nós não tenhamos consciência plena disso, e ao mesmo tempo o microcosmos, isto é, conosco, a relação intrínseca conosco. E toda a filosofia espírita é um hino ao amor. Toda ela. Mesmo quando analisa, por exemplo, a lei de causa e efeito, mesmo quando analisa reencarnações compulsórias, mesmo quando analisa fatores que aparentemente parecem negativos nas nossas vidas,
mesmo aí, ela é um verdadeiro hino ao amor. Porque a doutrina espírita diz que a primeira obrigação que nós temos na vida é amarmos-nos. Reparem, qual é perante a doutrina espírita, qual é o maior crime que a criatura pode cometer? É o suicídio, não é? Então, o suicídio, no fundo, é mais do que o homicídio, mais do que, portanto, do que eu matar o outro, é matar-me a mim própria. Porque tudo começa em mim. E, de facto, as nossas doenças têm tudo a ver com os nossos condicionalismos. Estou a lembrar-me de um aspecto muito interessante, estão aqui homens e mulheres, se calhar vai gerar alguma polémica, mas eu vou dizer. Como sabem, a mulher ao longo dos séculos foi marginalizada em todas as sociedades, não é? Mesmo na sociedade ocidental, que é mais evoluída e que neste momento há praticamente uma paridade entre os sexos, mas sabemos como foi o passado. E então, ao nível sexual, não é? Essa diferença é ainda mais notória. Um homem que é um homem, hoje não. Portanto, estamos a falar ao longo da nossa evolução, uns séculos para trás, ou até à data. Um homem, quem leia romances históricos, isso tudo fica assim, não é? Tem de ter amantes, não é? Tem de ter muitas amantes, e quanto mais importante é, mais amantes tem, portanto, mas a mulher, se tem um amante, dependendo da época, ou é queimada na fogueira, ou corta-se-lhe o pescoço, ou, enfim, faz-se alguma coisa, não é? Essa é a tradição. Então, o que é que hoje está a acontecer? Quando isso aconteceu em encarnações anteriores, nós ficamos com essa marca de culpa, essa marca de, pois é, aconteceu isto porque eu fui infiel ao meu marido. Ele pode ser, era cultural, era assim. Então, o que é que hoje se verifica? As mulheres, de uma forma geral, têm problemas a nível genital, não é? Ou é candidíases, ou é vaginites, ou é infecções urinárias, ou é não sei o quê, aquelas coisas todas que eu nem sei muito bem, felizmente, pronto. Enfim, mas não sei se concordam comigo. Os homens não têm tanto, não têm vaginites, não podia ser claro. Mas, por exemplo, candidíases dizem, têm, pelo menos é o que eles dizem, não sei se assumem-se não, foi a mulher que lhe pegou. Portanto, não é dele, foi a mulher, porque as candidíases pegam-se, não é? Então, eu fui obrigada a formar um raciocínio em relação a isto. Porque é que os homens que erraram mais no passado do que as mulheres não têm, no momento atual, os problemas daí advindos que têm as mulheres. Por um motivo muito simples. Sem polémica. A maior parte das mulheres já falam. Sim, mas não vamos por aí, não é? Não vamos complicar o raciocínio. Sim. Então, reparem, por que é que isto acontece? Por um motivo muito simples e, ao mesmo tempo, muito complicado. A culpa. Vocês já pensaram nisso? A culpa, pura e simplesmente. Porquê? Porque o homem não era culpado de nada. Ele não incutia, portanto, não inculcava a culpa. Para ele aquilo era normal. O homem, quantos mais Hoje já não é assim. Em relação ao passado, quem leia sobre o passado, não tem nada a ver o presente com o passado, não tem nada a ver, não é? Portanto, nós temos de estabelecer comparações. Mas não é tão bom como estás a dizer, não é tão... Não, eu não estou a dizer que seja bom. Não é bom, certamente. Não estou a dizer isso. O que eu estou a constatar, e o que é importante para mim aqui, que nós, não é, que é o pedagógico da questão, é a questão da culpa. Vocês veem, portanto, somos nós que fabricamos
através desse monstro terrível, a culpa. Então, como nos desembaraçarmos da culpa? Os homens ainda não sentem a culpa. É outro percurso, não é? É outro percurso. Entretanto, Eu entendo o que estás a dizer e concordo com o que estás a dizer. Ao mesmo tempo, a culpa muitas vezes pode ser também abordada de outra maneira, não é? Indica-nos que o caminho que estamos a seguir não é o correto e, ao mesmo tempo, também pode ser um travão para determinado tipo de comportamentos que para nós não são bons e que nos podem, ao sentirmos a culpa também, porque aquilo tem a dor de garganta, não é? Porque é aquela culpa que me indicou que o caminho não era aquele e motivou-te ou impulsionou-te a tomar outro tipo de atitudes numa próxima, numa intenção, não é? sim, mas repara, pela positiva, não no sentido de culpa, porque se eu me culpabilizasse, eu não tinha resolvido o problema. Sim, mas tu- É nesse sentido que eu gostava que Foi um sinal de entendêssemos. alarme, não é? Tu Exatamente, identificaste exatamente. o sinal de alarme. O problema é esse, é que nós muitas vezes não identificamos esse sentimento do remorso ou qualquer coisa como um sinal de alarme. Deve ser bem, eu tenho que fazer a atitude de uma forma positiva, em vez de me culpar ao desbarato. Até porque a culpa ao desbarato leva à inércia e é outro tipo de sentimento em relação à culpa, que é aquilo que tu estás a querer demonstrar, leva-nos a que não possamos ser passivos. Temos que ser ativos. Ativos, sim, sem dúvida. Porque ao mesmo Agora- tempo pode parecer pernicioso, não é? Eu não sinto culpa, faço o que me apetece e não sinto culpa. Não, nada disso. Nada disso. Ainda bem que falas nisso. Porque aquilo que nós aqui estamos a tentar fazer é nós nos sentirmos cada vez melhor. E o sentirmos-nos cada vez melhor é trabalharmos-nos. Porque se eu entendo a culpa dessa maneira, eu não trabalho. Não me trabalho. Porque o que é que faz o monstro da culpa? É eu, portanto, como é que eu ia dizer? É eu não me saber compreender. É eu criticar-me. E agora vamos analisar, e estamos a dar o caminho para trabalhar a culpa, não é? Como é que eu trabalho a culpa? É não me criticando, compreendendo-me, com responsabilidade. Nós não estamos aqui a tentar que passemos a ser umas pessoas sem dignidade nenhuma. Antes, pelo contrário. É que quando eu só trabalho a culpa dessa maneira. Porquê? Porque eu, se estou a criticar-me, se faço uma asneira e se me critico, o que é que acontece? Eu estou a fazer com que o objeto, o pensamento, não é? Da culpa, o objeto da culpa, fique ali encarcerado e não fica resolvido. Na melhor das hipóteses, fica ali em stand-by, porque muito provavelmente vai ser aumentado. Aquela cena que eu contei, que disse há pouco, na próxima vou fazer melhor, mas na próxima faço igual e a culpa vai ser aumentada. Então, se eu me critico, eu vou aumentar a minha culpa. Mas se eu me sei compreender, o que é que vai acontecer? Eu vou libertar-me desse pensamento negativo e automaticamente o problema, portanto, esse pensamento ou essa ideia fica resolvida. Portanto, são dois caminhos completamente diferentes que nós podemos ter, que normalmente optamos pelo caminho mau. Essa que é a grande questão. Optamos pelo caminho de nos criticarmos, da tal falta de amor, do tal problema que vai fazer com que nós agravemos a situação. Porque, reparem, podemos dar aqui um exemplo muito simples de como funciona a nossa mente, como é que nós funcionamos. Imaginemos, por exemplo, uma semente de maçã. Não é? Aquela sementinha muito pequenininha. Imaginem, é a nossa mente. Mas essa semente, se for lançada à terra, e se essa terra for devidamente regada, devidamente tratada, devidamente adubada, um dia vai nascer ali uma macieira.
certo? E se essa macieira continuar a ser muitíssimo bem adubada e trabalhada e tudo mais, essa macieira vai dar centenas de maçãs. Nós somos essa tal semente. Vós sois deuses, nós somos essa semente. Agora, nós temos é de a potencializar. A grande questão aqui é que, tal como a maçã, o exemplo pode não ser o mais feliz, tal como portanto, o tempo que me deia o lançar a semente à terra até eu colher as maçãs, vai demorar algum tempo. Vai exigir muita paciência, vai exigir muita dedicação, vai exigir muita sabedoria, enfim, vai exigir bastantes ingredientes. A grande questão aqui é nós sabermos lidar conosco, sabermos lidar com a nossa mente e não querermos atabalhoadamente os frutos de imediato. É termos muita paciência conosco. Portanto, é essa tal questão. Na próxima vou fazer bem. Errado. Completamente errado. A macieira nunca mais vai dar frutos. Não é? É impossível. Então, nós vamos tratar-nos com muito amor, com muita dedicação, com muito carinho, com todos os ingredientes necessários para que lá à frente nasça esse fruto maravilhoso que todos nós queremos que nasça. Posso dar-vos ainda outro exemplo que me estou a recordar e que se calhar ajuda. Imaginem que a nossa mente é um novelo grande de lã, eu que gosto de fazer malha, não é? E o novelo está todo embaralhado, uma pessoa não consegue descobrir ali a ponta do novelo, mas precisa do novelo para fazer o trabalho. Então, essa pessoa vai ter imenso trabalho, mais do que trabalho, vai precisar de imensa paciência para descobrir, em primeiro lugar, o fio do novelo e depois ir desembaraçando-o de forma a que possa fazer a sua obra de arte. Então, nós devemos tratar-nos assim. Portanto, a nossa mente, no fundo, o nosso subconsciente, nós, aquilo que nós somos na essência, deve ser tratado dessa maneira. E nós tratamos-nos precisamente ao contrário. Tenhamos consciência disso. É que só a partir do momento em que tomamos consciência de que esse não é o caminho, é que nós podemos fazer o outro. Certo? Portanto, se eu não tiver paciência para tirar o fio do novelo da minha mente, eu não consigo chegar a nenhum resultado. Eu não consigo fazer a minha obra de arte. A Gandhi tem um pensamento muito bonito que diz: faça da sua vida uma obra de arte. Olha, até bem a propósito. Não é? Não sei se conheciam este pensamento dele. Faça da sua vida uma obra de arte. E, no fundo, é isso que é importante que nós possamos fazer. E nós podemos fazer se quisermos. Claro que não podemos fazer amanhã. Não. Lá está. Existe tempo, existe paciência, exige perseverança. Olhem que eu já tive novelos muito complicados, que alguns desisti, não é? Preferi comprar outro. Exige, de facto, muita perseverança. Mas vale a pena, porque depois, no fim, a gente vê ali aquele artigo muito bonitinho que foi feito por nós e que tem um valor incalculável, não é? Então, nós somos o produto de nós próprios. E não sou eu, ou não é o Luís, ou a Gorete, ou A, ou B, ou X, ou Z. Somos todos igual. Todos. Sem exceção. Nós estamos aqui 40 ou 50 ou 60 pessoas, não sei quantas estamos, mas podíamos falar para os 7 bilhões de pessoas. Somos todos iguais. Claro que há em todos nós um Hitler e uma Madre Teresa de Calcutá. Também temos consciência disso. Mas ainda bem que assim é. Porque se só houvesse já uma Madre Teresa de Calcutá, olhem, provavelmente não estávamos aqui, estávamos noutro sítio, não é? Onde só houvesse Madre Teresa de Calcutá. Mas aqui ainda há tudo isso. Então, quando somos Hitler, vamos olhar para o espelho com carinho, com amor para nós, no sentido de responsabilidade. Porque nós só conseguimos isso
essa tal responsabilidade, essa tal maturidade moral, espiritual, se soubermos olhar de frente para nós, não é? Porque se nós pensarmos, eu sou um monstro, eu não valho nada, eu tenho vergonha de mim, como ouvi já tantas pessoas, infelizmente, dizerem, isso é isto. Deixem-me estar quietinho aqui neste cantinho, façam lá a vossa vidinha que eu não saio daqui. Ora, a que é que isto nos conduz? Estamos a perder tempo. Deus ama-nos. Ele é nosso Pai. Foi Ele que nos criou. E se somos monstros, o problema é dele, que não nos tivesse criado monstros, ora é essa. E se ele gosta de nós, mesmo sendo monstros, olha, então, qual é o problema? Um dia vamos deixar de sê-lo, com certeza. Vamos olhar tudo pela positiva, porque nós só temos a ganhar com isso. Por último, queria dar-vos uma espécie de exercíciozinho que também é muito interessante e que vocês podem fazer em casa. São estas 5 dicas, estes 5 exercícios, muito simples, como veem, que vocês podem fazer se quiserem. Este último exercício está no livro da Louisa Hay, Pode Curar a Sua Vida, e é muito, muito interessante, que é assim. É pegar num papel, em casa, e fazer uma lista de 4, 5, 6, 7 frases que quiserem, a começar por eu devia. Eu devia ser melhor, eu devia ser mais bonita, eu devia gostar mais da minha mãe, eu devia ser melhor no trabalho, eu devia não sei o quê. Pronto, cada um. E depois vocês perguntem-se porquê. Porquê? Em cada frase perguntem porquê. É importante nós questionarmos. E vão escrever a resposta, certo? Eu devia ser melhor no trabalho. E depois vocês vão responder, vão ser honestos convosco, ninguém está a avaliar-vos, vão responder, dizer o porquê. Porquê? Para ser valorizada, porque agradaria aos meus pais, eu vou ser o melhor aluno. Porquê? Porque os meus pais gostariam. Vocês vão concluir que normalmente nunca estamos nós em causa, é sempre o outro. Porquê? Porque nós projetamos-nos no outro, nós queremos agradar ao outro. Como não sabemos agradar-nos a nós, queremos agradar ao outro. Então este exercício é muito interessante nesse sentido. Portanto, primeira parte, eu devia. Segunda parte, porquê? Terceira parte, vão fazer a mesma frase, mas em vez de começar por eu devia, se eu quiser, eu posso ser a melhor no trabalho, ser não sei o quê. E depois vão responder novamente, vão perguntar novamente porquê. E vocês, nesta segunda frase, vão verificar que já tem que ver convosco. Porque me sentirei melhor, porque vou me sentir mais realizada, porque vou ser mais feliz, porque não sei o quê. Portanto, já tem que ver convosco. Portanto, é um exercício também muito interessante e também, sob o ponto de vista pedagógico, interessante, que resulta muitíssimo. A Louisa Hay diz uma coisa que eu concordo plenamente. Ela diz que esta palavra devia, eu até me esqueci aqui do eu, porque o eu é muito importante. Eu devia, e depois substituir se eu quiser, ou se quiser. O eu é importante em que sentido? Eu, reforça, eu devia, porque o devia até podia ser outro, podia ser num sentido figurado, podia ser abstrato. O eu é concreto, sou eu, tem mais força, não é? Se eu quiser, posso. E reparem, o devia. Segundo a Louisa Hay, ela diz que esta palavra que é a palavra mais negativa que nós podemos pronunciar. Porque o eu devia implica erro. Implica
eu devia fazer isto porque não estou a fazer. Portanto, automaticamente está a assumir que é um erro. E, por outro lado, não está no presente, que é o outro dos nossos problemas. Nós vivemos mergulhados no passado para projetarmos o futuro sem vivermos o presente, que é o grande problema dos nossos problemas de saúde. Então, os exercícios que nós fizermos devem ser sempre no presente, porque é neste momento que eu estou a utilizar a tal matéria-prima para a minha fábrica. E aquilo que eu neste momento estiver a utilizar vai projetar-se no futuro. E se for uma boa matéria-prima, vai resultar num bom produto final. Então, nós devemos sempre fazer as afirmações no presente. Eu posso, eu quero, eu faço, eu não sei o quê, eu sou saudável, não é? Eu gostaria de ser saudável. Não é a mesma coisa. Eu gostaria, estou a projetar no futuro. Portanto, eu estou a dar uma ordem, digamos assim, a mim mesma, que é projetada no futuro, que não sabemos quando é que vai acontecer e se vai acontecer. Ao passo que se eu estiver a falar no hoje, eu estou a dar a ordem neste momento. Pronto, meus amigos, espero que com estas pequeninas dicas todos nos sintamos mais saudáveis, porque de facto depende de nós. Todos nos sintamos mais saudáveis durante este ano de 2015. E depois para o ano a gente está cá e quem sabe vai falar mais ou menos a mesma coisa, não faço ideia. Mas ainda bem, é sinal que estamos cá e olha que bom. Ok? Muito obrigada, até uma próxima oportunidade.